querido aluno do Ser Exatas. E aí, meu querido, tudo bem com você? Hoje nós vamos ver mais uma aulinha de física comigo, a professora Elaine Leal, ok? Hoje, nesta aula de física, nós vamos ver algumas questões do Enem de cinemática, parte 1, ok? Eu coloquei parte 1 aí para você, porque tem muitas questões do Enem de cinemática aí, ok? Então, eu quis colocar algumas questões do Enem, vai dar mais ou menos uns 25 a 30 minutos essa aula, e nas próximas aulas nós vamos ver mais questões do Enem aí de cinemática, que é um assunto bem recorrente para a sua prova, ok? Vamos lá, meu querido. Hoje nós vamos ver a nossa pirâmide do saber. Qual é a nossa pirâmide do saber hoje? O que você vai saber hoje quando você terminar essas aulas? Algumas questões do Enem de 98 e uma questão do Enem de 2001. Hoje você vai resolver, né, algumas questões do Enem de 98 e uma de 2001. Não esqueça de estudar em casa com Ser Exatas. Ok, meu querido? Não esqueça. Vamos lá, para a nossa primeira questão do Enem aí de 98. O que diz essa questão? As bicicletas possuem uma corrente que liga uma coroa dentada dianteira, movimentada pelos pedais, e uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura. Então, nós temos aqui a nossa figura, certo? O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo dessas coroas. Em que opção abaixo a roda traseira dá o maior número de voltas por pedalada? Na opção A, na opção B, na opção C, na opção D ou na opção E. Qual dessas aí é a minha resposta? Qual dessas aí a roda traseira dá maior número de voltas por pedalada? Primeira coisa, você sabe o que é uma coroa e uma catraca? Sabe? Vamos ver se você sabe. Se você não sabe, você vai aprender agora aqui com a professora Elaine. Então, aqui a gente tem aqui uma coroa, aqui é a coroa, e aqui é a catraca, meu querido, olha. Então, quanto maior a diferença entre o raio da catraca e o raio da coroa, maior vai ser a velocidade da bike, ok? Quanto maior a diferença entre esse raio da catraca e o raio da coroa, maior será a velocidade da sua bike, certo? E o que velocidade da bike tem a ver com isso aí, professora? Se ele está pedindo aí o número de voltas por pedalada. Ué, meu querido, quanto maior a velocidade da bike, maior o número de voltas por pedalada, né não? Quanto maior a velocidade da bike, maior o número de voltas por pedalada, não é isso? Então, muito bem. Quanto maior a velocidade da bike, maior o número de voltas por pedalada. Se tem que ter uma grande diferença aí entre o raio da catraca e o raio da coroa para ver a maior velocidade da bike, então a letra B não pode ser, né? Porque o raio da catraca e o raio da coroa é igual na letra B. A letra C também é igual, né? Então na letra C também não pode ser. A letra E também é igual, né? O raio da catraca e o raio da coroa, então não pode ser, né? Porque o diâmetro das duas é igual e o raio de diâmetro dividido por 2, certo? Então aqui, ó, A, e eu fiquei entre A e D. Qual é a minha resposta? A ou a D? Quanto maior a velocidade da bike, eu sei que maior o número de voltas da bike para traseira, certo? Quanto maior a frequência, menor é o raio da catraca e maior vai ser o número de voltas na parte traseira, ok? Se maior a frequência, maior o número de voltas na parte traseira, qual os dois aí tem menor raio da catraca? É a A ou a D? A A, né, professor? É claro, só pode ser a A, né? Então, a A é a minha resposta, certo, meu querido? Então, neste caso, a A tem maior frequência. E ela é a minha resposta aí. Ok, meu querido? Entendeu direitinho? Espero que sim. Vamos para a próxima aí. Uma questão do Enem aí, outra de 98, certo? Quando se dá uma pedalada na bicicleta abaixo, isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta? Sabendo que o comprimento do círculo de raio R é igual a 2πr, onde π é igual a 3. Hein? Nós temos aqui a nossa bike, certo? Na letra A, ele diz que a resposta aí é 1,2 metros. Na letra B, diz que essa distância aproximada é 2,4 metros.
Na letra C é 7,2 metros. Na letra D é 14,4 metros. Na letra E é 48 metros. Qual dessas é a minha resposta aí, meu querido? Qual dessas aí é a minha resposta? Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar os dados, certo? Primeira coisa, quando você vê uma questão de física, você vai tirar os dados. Você não vai chorar, você não vai fazer mimimi, muito menos deixar em branco. Se você deixar em branco, seu concorrente vai passar na frente sua. E aí? Como é que você vai fazer? Você vai perder no Enem, né? Então não pode. Você tem que estudar aqui com a professora Elaine e resolver as questões do Enem para você saber mais ou menos lá como é que se resolve, ok? Então, primeiro, eu vou considerar que o número de voltas que a coroa dá é 1. Quando a coroa dá uma volta, quanto é que o número que dará a catraca? O número de voltas que a coroa dá. Primeiro, o que é uma coroa, o que é uma catraca? Nós já vimos, né? Essa parte aqui é a coroa e essa parte aqui é a catraca, ó. Certo? Então, o raio da coroa vai ser igual ao diâmetro dividido por 2, certo? O raio da coroa é o diâmetro dividido por 2. Qual é o diâmetro, no caso aí, da coroa? Olhe para a setinha aí. Qual é o diâmetro que ele me deu aí na questão? Olhe para baixo. Qual é o diâmetro que ele me deu na questão aí? É só olhar para baixo. 30 centímetros, né? Então, o diâmetro é 30 centímetros dividido por 2. 30 dividido por 2 é quanto? 15, né? Então, o raio da coroa é 15 centímetros, ok? Vamos ver agora da catraca. O raio da catraca é o diâmetro da catraca dividido por 2. Quem é o diâmetro da catraca aí? Olhe para a bike. Quem é o diâmetro da catraca aí da bike? Olha a setinha aí, não é 10 centímetros? É 10 centímetros. Então, o raio da catraca vai ser 10 dividido por 2. Quanto é que é 10 dividido por 2, meu querido? 5, né? Então, o raio da catraca aí vai ser 5 centímetros, ok? Muito bem. Maravilha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser verificar o número de voltas aí da catraca traseira, que eu não sei, né? Eu sei qual é o número de voltas da coroa. E qual é o número de voltas da catraca? Eu não sei. Para fazer isso, eu vou utilizar da fórmula da transmissão de movimentos circulares. Qual é essa fórmula, professora? Essa aqui, ó. O número de voltas da catraca vezes o raio da catraca é igual ao número de voltas da coroa vezes o raio da coroa. Essa é a minha formulazinha aí, ok? Qual é o número de voltas aí da catraca? Não é 5? Não, o número de voltas da catraca eu não sei, certo? O número de voltas da catraca eu não sei. Eu sei o número de voltas da coroa, certo? Então, o número de voltas da catraca é o que eu vou encontrar. Número de volta da catraca vezes. Quem é o raio da catraca? O raio da catraca é 5, igual. O número de volta da coroa, que é 1, vezes o raio da coroa. Olha lá, qual é o raio da coroa? 15, né? Então, vou substituir, 15. 1 vezes 15, 15. O 5, ele está multiplicando pelo número de voltas da catraca. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo, certo? Então, vai ficar assim, ó. Número de voltas da catraca é igual a 15 dividido por 5, ok? Quanto é que é 15 dividido por 5? Hein? Quanto é 15 dividido por 5 aí? 3, né? Então, o número de voltas da catraca é 3 voltas, ok? Então, enquanto a coroa dá uma volta, a catraca aí dá 3 voltas, certo? Então, significa que eu vou ter aí 3 voltas da catraca traseira e vai implicar 3 voltas aí na roda traseira, certo? Então, a distância é aproximadamente 3 vezes o comprimento da circunferência da roda traseira aí, ok? Então, a distância é 2πr vezes 3. Mas quem é o raio? O raio da roda da bike aí. Qual é o raio? O raio é o diâmetro da roda traseira dividido por 2. E qual é o diâmetro da roda traseira que ele te deu? Hein? Ele te deu aí. Qual foi o diâmetro da roda traseira que ele te deu aí? Não é 80? Eu vou substituir, certo? Então, a distância aí é 2π
vezes o diâmetro da roda traseira sobre 2 vezes 3. O diâmetro da roda traseira é 80, né? Então, vai ser 80 centímetros dividido por 2. 80 dividido por 2 é quanto? 40, né? Então, vai ser 40 centímetros. Só que eu quero em metros e não em centímetros. Então, vou multiplicar por 10 elevado a menos 2 metros, ok? Toda vez que tiver em centímetros para eu transformar para metros, eu multiplico por 10 elevado a menos 2. Então, eu vou 2 casas para trás com a vírgula. Eu vou 2 casas para trás com a vírgula e vou somar 2 ao expoente. Menos 2 mais 2 dá 0. 10 elevado a 0 dá 1, ok? Então, vai ser aí 0,4 metros, certo? Então, o raio aí é 0,4 metros. Vamos substituir lá na nossa equação. Vamos lá. Então, a distância é 2 vezes π, que é 3, vezes o raio, que é 0,4, vezes 3, ok? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 0,4 dá quanto? 7,2 metros, ok? Então, a resposta aí é a letra C, 7,2 metros. Certo, meu querido? Espero que você tenha entendido direitinho aí. Vamos para a próxima. Uma questão aí do Enem de 98. Com relação ao funcionamento de bicicleta de marchas, em cada marcha, onde cada marcha é a combinação de uma das coroas dianteiras com uma das coroas traseiras. São formuladas as seguintes alternativas. 1. Numa bicicleta que tenha 2 coroas dianteiras e 5 traseiras, temos um total de 10 marchas possíveis, onde cada marcha representa a associação de uma das coroas dianteiras com uma das traseiras. 2. Em alta velocidade, convém acionar a coroa dianteira de maior raio com a coroa traseira de maior raio também. 3. Em uma subida íngreme, convém acionar a coroa dianteira de menor raio e a coroa traseira de maior raio. Qual dessas é a minha resposta? Entre as afirmações acima estão corretas quais dessas? Letra A, 1 e 3. Letra B, 1, 2 e 3. Letra C, 1 e 2. Letra D, 2 apenas. Letra E, 3 apenas. Qual dessas é a minha resposta aí, meu querido? Então, primeiramente, 1. Numa bicicleta que tenha 2 coroas dianteiras e 5 traseiras, temos um total de 10 marchas possíveis. Isso é verdade. Cada velocidade na bicicleta é formada por uma dupla aí de catraca e coroa, certo? A gente vai aplicar aí o princípio fundamental da contagem. Ou seja, a gente tem 2 coroas dianteiras e 5 traseiras. Então, a gente vai multiplicar 2 por 5, certo? Então, o número de marchas vai ser 2 coroas dianteiras vezes 5 traseiras. 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10 marchas. Então, nós temos aí 10 marchas no total. E cada marcha representa uma associação de uma coroa dianteira com uma das traseiras. Então, isso é verdadeiro, certo? Em alta velocidade, convém acionar a coroa dianteira de maior raio com a coroa traseira de maior raio também. Isso é verdade. Quanto maior a velocidade, poucas pedaladas a bike consegue percorrer a longa distância. Então, a gente deve ter muitas voltas da catraca traseira, ok? Logo, a gente precisa acionar uma catraca traseira pequena, ou seja, de raio pequeno, de menor raio, e uma coroa dianteira grande, de maior raio, ok? Se a catraca traseira tem que ter menor raio e a coroa dianteira maior raio, então significa que essa afirmativa é falsa. Porque ele diz que a coroa dianteira tem maior raio e a coroa traseira tem maior raio também. Não pode ser, ok? Na 3 aí, uma subida íngreme, convém acionar a coroa dianteira de menor raio e a coroa traseira de maior raio também. Tem um T aí, certo? A coroa traseira de maior raio também. Entre as afirmações acima estão corretas quais? Vamos ver aí, na terceira, em subida íngreme. O que acontece em uma subida íngreme? Em uma subida íngreme, precisamos de uma marcha que nos leve a poucas voltas na roda traseira. Então, neste caso, a gente terá realmente uma coroa dianteira de menor raio e uma coroa traseira de maior raio, ok? Os raios têm que ser diferentes para que a velocidade da bike seja grande, ok? Que a gente tem uma velocidade da bike aí verdadeira. Então, analisando aí quais são nossas afirmativas aí verdadeiras. A 1 e a 3,
certo? A nossa resposta aí é a letra A. Entendeu direitinho? Espero que sim. Vamos lá. Vai mais uma questãozinha do Enem de 98. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Nós temos o gráfico aí a seguir. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? A. Entre 0 a 1 segundo. B. Entre 1 a 5 segundos. C. Entre 5 a 8 segundos. D. Entre 8 a 11 segundos. É entre 12 a 15 segundos. Qual dessas é a minha resposta? Ele quer saber a velocidade do corredor. É aproximadamente quanto? Certo? Em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? É isso que ele quer saber. Olhe para o gráfico. Aonde é que a velocidade está constante aí no gráfico? Quando é que a velocidade permanece constante aí no gráfico? Quando tem uma reta. Onde é que tem uma reta aí? É nessa parte aqui, né? Essa parte é que tem uma reta. Então, vai ter uma reta aí entre 5 e 8 segundos, não é isso? Então, a minha resposta aí é entre 5 e 8 segundos. Ok, meu querido? Essa daí foi para você não zerar a prova do Enem de 98. Ok? Essa daí foi dada assim, ó, de mão beijada para você. Ok? Essa aí foi demais. Vamos lá. Na outra questão do Enem de 98. Em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima? Ele dá a mesma figura. Entre 0 e 1 segundo, entre 1 e 5 segundos, entre 5 e 8 segundos, entre 8 e 11 segundos ou entre 9 e 15 segundos. Qual dessas aí é a minha resposta, meu querido? A gente sabe que a aceleração máxima é velocidade dividido pelo tempo. Variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Não é isso? Então, quanto maior a velocidade, menor o intervalo de tempo. Em que ponto da inclinação da curva é mais acentuada aí? Né? Nesse ponto aqui, entre 0 e 1 segundo. Então, neste ponto, a velocidade cresce mais no menor intervalo de tempo. Ou seja, neste ponto aí, a aceleração é máxima. Certo? Então, a aceleração vai ser máxima aí entre 0 e 1 segundo. A resposta é a letra A. Outra questãozinha de mão beijada para você. Ok? Essa aí é para você não errar e ainda acertar duas questões aí no Enem. Duas questões de mão beijada aí. Certo? Vamos ver aí a questão agora de 2001. Vamos lá. Ele primeiro deu um poema aqui. Olha que poema lindo que ele deu aqui. É para lhe cantar primeiro, para depois lhe fazer a pergunta. Ok? Professora, primeiro para me cantar, para depois me jogar a faca. Não, meu querido, a questão tá fácil. Você vai ver como tá fácil. Vamos lá. Gilberto Gil, 1984. Na eternidade, eu quisera ter tanto anos-luz quanto fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do teu olhar. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda que ele deu aí. Agora ele pergunta. Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta anos-luz. No sentido prático, em geral, não é obrigatoriamente o mesmo da ciência. Na física, um ano-luz é a medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano e que, portanto, se refere a quê? Neste caso, a tempo, a aceleração, a distância, a velocidade ou a luminosidade. Em que se refere a anos-luz na física? Em anos-luz é a distância que a luz percorre a uma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros durante o tempo de um ano. Então, neste caso, é a distância, né, meu querido? E qual seria essa distância em metros, correspondente a um ano-luz, professora? O tempo de um ano-luz é 365 dias, vezes 24 horas, vezes 3.600 segundos, ok? Então, o tempo de um ano-luz, nesse caso, vai ser esse valor aí, ó, que eu tô dando para você, certo? Então, você vai uma casa, duas casas, 3, 4, 5, 6, 7 casas para trás. Então, o tempo é 3,17 vezes 10 elevado a 7 segundos, certo? Esse é o tempo aí de um ano-luz. A velocidade de um ano-luz nós já sabemos, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, não é isso? Eu sei também que velocidade é distância sobre tempo, certo? O tempo, aí eu vou multiplicar pela velocidade para achar a distância. Então, a distância é velocidade vezes o intervalo de tempo, certo? Então, a distância
vai ser a velocidade, que é 3 vezes 10 a 8, vezes o intervalo de tempo aí, metros por segundo, né? Vezes o tempo aí, que é 3,17, vezes 10 elevado a 7 segundos, certo? Vou pegar esse segundo e cortar com esse, ó. Primeiro, vou multiplicar 3 vezes 3,17 e a base 10 eu vou repetir e somar os expoentes, certo? Então, a distância vai ser aproximadamente 9,51 vezes 10 elevado a 15 metros, ok? Entendeu direitinho? Espero que sim. Caso você... Isso aí, essa multiplicação, eu suponho que seja fácil para vocês, né? Mas se não for, você pode deixar o comentário aqui que eu lhe ensino a você fazer, ok? A base 10 você vai repetir e vai somar os expoentes, certo, meu querido? Então, a minha resposta aí é a distância, ok? Espero que você tenha entendido direitinho aí essas questões do Enem que eu deixei aí para você, certo? Não esqueça de dar um likezinho aí no vídeo da professora, para poder dar uma moralzinha para você, porque tá te ajudando a responder as questões do Enem, ok? Não esqueça de se inscrever aí no canal e de compartilhar com os amigos, ok, meu querido? Um grande abraço e até o próximo vídeo aí do Ser Exatas, com mais questõezinhas aí de cinemática para você, ok?